Existe um quadrinho mudo que consegue ser mais barulhento do que muita história cheia de diálogos. Hoje eu vou analisar o one-shot Teresa, a Couraceira, Matar e Morrer. Aqui no Oi, eu sou o Mac, faço análises técnicas de quadrinhos nacionais, focando em narrativa, linguagem visual e intenção artística. Então, se você quer conhecer mais dos autores incríveis que o Brasil produz, não deixe de dar o like para apoiar a nossa causa. Eu conto com você. A história se passa em um ambiente inóspito, seco e desértico, um espaço hostil onde sobreviver já é um desafio. E é exatamente nesse cenário que somos apresentados à protagonista. Logo na primeira página, um painel de estabelecimento nos mostra grandes paredões rochosos, um sol inclemente e uma área mais baixa ao centro. É um cenário árido, quase opressor. No segundo quadro, Teresa já surge em meio ao conflito. A gestualidade diz tudo, postura recuada, corpo em tensão, olhar fixo. Ela está espreita. Existe algo do outro lado, e ela sabe que qualquer erro pode ser fatal. O traço do autor é fortemente autoral, preto e branco intenso, achuras densas, contrastes agressivos. Aqui, a arte não busca acabamento limpo, mas sensações. Os enquadramentos variam entre planos abertos e closes extremos, criando uma cadência quase cinematográfica que sustenta a tensão da cena. A disposição dos painéis foge do tradicional. O autor adota uma abordagem mais fragmentada e experimental, quebrando a leitura fluida típica dos quadrinhos clássicos. Essa escolha não é por acaso. Ao fragmentar a página, o autor dilata o tempo da ação. O leitor é obrigado a desacelerar, observar e reconstruir mentalmente o que está acontecendo. Isso aumenta a tensão, mesmo que exija mais atenção para que o ritmo não trave. O resultado se torna ótimo. A fragmentação reforça o clima de perigo constante e de vigilância, colocando o leitor no mesmo estado mental da protagonista. Antes de avançarmos na história, vale entender quem está por trás dessa obra. O autor, Heitor Lima, é um quadrinista e ilustrador paulista que desenha desde a infância, produzindo seus próprios quadrinhos de forma independente. Ao longo dos anos, passou por diferentes fases criativas. Começou com HQs e humor e fanfics, e depois migrou para projetos mais ambiciosos, incluindo uma série em estilo mangá ainda muito jovem. Formado em design, Heitor construiu uma base sólida em teoria da arte, ilustração e narrativa visual. Isso aparece claramente na forma consciente que ele organiza páginas, constrói cenas e pensa no quadrinho como um projeto gráfico completo. Mais adiante, vou mostrar como Teresa Couraceira é recheada de páginas extras e materiais complementares que evidenciam esse background em design gráfico e processo criativo. Mas, por enquanto, vamos voltar à história. Na segunda página, a tensão aumenta ainda mais. Aqui temos o sacar da arma de Teresa, mostrado de forma compassada, quase como se fosse um ritual. Inicialmente, o inimigo não é revelado. Não sabemos ao certo quem ou o que ele é. Sabemos apenas que ele está ali e que representa uma ameaça. Mas, aos poucos, tudo fica claro. Estamos diante de algo tecnológico. Esse elemento quebra completamente o paradigma visual estabelecido até então. Temos o cenário árido, quase primitivo, e em contraste direto, um inimigo mecânico, preciso e frio. Sim, o adversário de Teresa é um robô, e a própria arma da protagonista reforça esse contraste. Ela não é uma arma de pólvora tradicional, mas algo moderno, à altura da ameaça que enfrenta. O ritmo da narrativa se torna frenético. Heitor não economiza quadros para construir essa batalha. Mas isso não é apenas ação. O foco está na tensão psicológica. Cada quadro parece representar um micro-instante de decisão. Um erro mínimo, um segundo de distração, pode significar derrota ou a morte. A história consegue retratar na luta uma narrativa envolvente, momentos de ainda mais dificuldade que preparam para a reviravolta ou o clímax. Um bom exemplo disso acontece quando Teresa tenta firmar o pé no chão e percebe que não é possível, provavelmente causada por uma lesão ao se jogar e ser arremessada em uma tentativa bem-sucedida de evadir de um ataque inimigo. Esse detalhe cria uma desvantagem clara e também um ponto de superação que ela deve enfrentar para vencer. A protagonista passa a carregar um peso extra na batalha, forçando-a a superar não apenas o inimigo, mas o próprio corpo. É nesse ponto que somos apresentados ao lado mais astuto de Teresa. Diante da dificuldade, ela se adapta ao terreno, cria estratégias para contornar a desvantagem e finalmente junta forças até o ponto de conseguir ficar em pé novamente. Essa adaptação não é verbalizada,
ela acontece visualmente, no posicionamento do corpo, na mudança de postura, na decisão silenciosa que a personagem toma, quadro a quadro. O terreno deixa de ser apenas um obstáculo e se torna uma ferramenta. E à medida que ela luta e se machuca, as desvantagens se tornam as cartas na manga para a virada de jogo. Essa obra é fantástica, mas claro, eu não vou ler ela toda para você precisa conferir e ler por conta própria. Vou deixar o link da obra e as redes sociais do autor aqui na descrição. Assim você consegue apoiar e acompanhar o seu trabalho. Não deixe de conferir. Mas como eu disse, o autor tem um zelo incrível por sua criação, e o material complementar é prova disso. Heitor registra ideias, testa soluções visuais, explora referências e expõe o caminho percorrido, incluindo erros, ajustes e decisões. Essas páginas bônus reforçam ainda mais essa leitura. Elas revelam um autor profundamente envolvido com o próprio processo criativo, tratando o quadrinho como um projeto artístico completo. Narrativa, design, ilustração, tipografia e pesquisa estética caminham juntos. Ele testa soluções visuais, explora referências e expõe o caminho percorrido, incluindo erros, ajustes e decisões. As influências vão do quadrinho europeu e do mangá alternativo ao western e à ficção científica clássica. Isso deixa claro um ponto importante. Teresa, a Couraceira, não é uma história sobre ação explícita. Ela é uma história sobre atmosfera, sobre sobrevivência, sobre superação. Acompanhamos uma personagem moldada pelo ambiente e pela própria trajetória. E uma narrativa que se constrói muito mais pelo silêncio do que pela explicação. E o resultado é esse quadrinho super original e atrativo. É isso aí, galera. Até mais. Valeu, falou e tchau.